O que seria da gente hoje, dia 27 de novembro, se aquele macabro plano tivesse dado certo do ponto de vista dos golpistas? Que país nós teríamos hoje? Ô Rafa, eu nasci em 1972, né? Eu nasci no auge da ditadura, Sim. né? Ainda o AI-5 ali, muito vivo e muito... então, assim, e eu tenho, assim, lembranças da minha infância, de questões como censura, como perseguição. Existia um receio de se falar o que se pensava, principalmente em público, principalmente em ambientes em que você não conhecia todo mundo, porque aquilo podia ser ruim para você. Sim. Então, eu lembro assim também sabe, do que se falava de perseguição, de tortura, de assassinatos. Então, lembro também da festa que foi a redemocratização. Mas quando você me pergunta o que eu imagino que seria o país, um país depois de um golpe de Estado, depois de um golpe militar, e aí eu digo um golpe militar porque está muito claro, né, em toda essa investigação da Polícia Federal, de que quem assumiria o comando do país seriam os militares. Eu tenho até alguma dúvida se o próprio Bolsonaro conseguiria se manter no poder, ou se ele acabaria sendo uma figura ali, num primeiro momento, uma figura meio que decorativa e depois seria escanteado. Tenho dúvidas sobre isso. Então, assim, quando eu penso num governo comandado por militares e num regime que vem depois de um golpe de Estado, eu penso nisso. E não adianta haver a ilusão de que isso é por pouco tempo, isso é só para corrigir uma anomalia, isso é só para corrigir um resultado de uma eleição fraudada, que é o que eles queriam alegar. A gente vai restabelecer a normalidade. Não vai. Não vai. Isso já aconteceu aqui em 64 e levou 21 anos e muitas mortes para que a normalidade pudesse ser restabelecida. Então, o que eu penso que é isso, é esse cenário. É um cenário de censura, é um cenário em que as pessoas passam a desconfiar, a não se expressarem, a não terem a liberdade para se expressar, para falar o que elas realmente pensam, porque elas podem ser perseguidas por causa disso. Pois é. Os golpistas tinham preparado um plano também para o pós-golpe. Como iriam justificar ao mundo o que estava acontecendo no Brasil. Tem uma reportagem no UOL interessantíssima hoje que diz o seguinte: com criação prevista para o dia seguinte ao golpe, o Gabinete Institucional de Gestão da Crise funcionaria em uma sala no segundo andar do Palácio do Planalto e teria um porta-voz com notoriedade nacional e internacional, de acordo com minuta encontrada pela Polícia Federal. Quem seria o porta-voz do golpe? Com notoriedade nacional e internacional. Quem poderia ser essa figura? Eu pensei em algumas aqui, mas evidentemente que vou guardar para mim essa possibilidade, né? Tem. Tem, né? Tem. O porta-voz ou a porta-voz visaria favorecer as ações planejadas e em curso, segundo a minuta. O documento não informa quem ocuparia o cargo. Outras metas eram estabelecer um discurso único e uma rede de inteligência nos níveis estadual e municipal e criar uma assessoria de operações psicológicas. A minuta não traz detalhes sobre como ela funcionaria. Assessoria de operações psicológicas. O documento prevê que o gabinete de governo golpista teria 7 militares responsáveis pela comunicação, 4 coronéis, André Costa, Anderson Vilela, Idenobo Iatabe e Flávio Pellegrino, 2 tenentes-coronéis, Darlan Senna e Letícia, o sobrenome não foi informado, e uma mulher identificada apenas como Amanda.
Também havia metas como minimizar narrativas da mídia e estabelecer contato com lideranças do agronegócio, de povos indígenas, caminhoneiros e outros grupos. Uma das finalidades do gabinete de crise, segundo a polícia, era criar vínculo de confiança entre Bolsonaro e o chefe do exército. O objetivo foi identificado em uma troca de mensagens entre o coronel Bernardo Romão Correia Neto, integrante dos chamados Kids Pretos, e o coronel Fabrício Moreira de Bastos, hoje adido da Embaixada do Brasil em Tel Aviv. A minuta para a criação do gabinete foi encontrada com o general Mário Fernandes, que chegou inclusive a assumir o ministério no governo Bolsonaro. A polícia diz que inicialmente os militares planejavam instalar o gabinete no Comando de Operações Terrestres. Depois previram a instalação no Palácio do Planalto mesmo. A polícia destaca que várias pessoas que são investigadas ou ligadas aos investigados integrariam esse novo órgão. Augusto Heleno seria o chefe e Walter Braga Neto o coordenador geral. Ambos são generais. Heleno era o chefe do GSI e o Braga Neto era o vice do Bolsonaro. Militares próximos a Mário Fernandes integrariam o gabinete. Felipe Martins integraria o gabinete de crise, aquele assessor especial de assuntos internacionais da presidência, que fez um sinal interpretado como um sinal de supremacia branca numa sessão no Senado. Essas informações todas vieram à tona com o levantamento do sigilo do inquérito feito ontem, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, que nós mostramos aqui para vocês, trouxemos em detalhes aqui para vocês. E eu gosto de algumas expressões, né? Diga lá, mano. Minimizar narrativas da mídia. Sim. Isso é um outro nome para censura, É. né? O próprio nome do Gabinete Institucional para Gestão de Crise, isso para mim é um outro nome para junta militar. E aí é que eu boto essa dúvida. Até que ponto esse gabinete, que ia ser num lugar separado, aí depois já pulou para o segundo andar do Palácio do Planalto, para pular para o terceiro andar é rapidinho. É rapidinho. Então, assim, em 64 aconteceu isso, aconteceu um golpe dentro do golpe. Né? Primeiro foi uma junta militar, aí você tinha duas alas ali entre os militares, uma que era um pouco mais light e a outra que era a linha dura, e a linha dura ganhou. E aí veio, aí 5, aí o resto é história. O que garante que esse gabinete não iria suplantar aí, não iria tomar o poder do próprio presidente da República? Porque num regime de exceção tudo pode acontecer, né? Então, porque você fica imaginando o seguinte: como é que eles iriam controlar a reação que haveria de uma parte muito importante da sociedade? Alguns iriam às ruas para fazer protesto, outros tentariam remover o presidente Bolsonaro do cargo, já que ele havia perdido a eleição, não é? Ou seja, se instalaria o caos aqui no Brasil. E como uma ditadura, um regime militar, controla o que ele entende como caos, que é a reação das pessoas à opressão? Com a força. É assassinato, é prisão, é exílio, não é censura, é esse tipo de coisa. E ainda dizendo que essas pessoas que estão lá protestando, querendo a volta da ordem, que são terroristas, que são, que são arruaceiros, Acho que foi o momento que não são patriotas. Em que a gente esteve mais próximo, de fato, de virar a Venezuela. Não é? Porque é o que a gente vê acontecendo na Venezuela. Na Venezuela é assim, não tem opositor, os opositores vão para a cadeia, outros têm de ir embora. O presidente eleito da Venezuela agora teve de ir embora para a Espanha. Não pôde assumir. Aliás, nem o resultado legítimo das urnas nós pudemos conferir. Ninguém divulgou. Não foi nem divulgado. Então, nós nunca estivemos tão próximos. Muita gente dizia, vai virar a Venezuela, cuidado porque a Venezuela... Nós nunca estivemos tão próximos de virar a Venezuela. A Venezuela é o quê? Uma ditadura sustentada pelas Forças Armadas, que lucram com a existência de Nicolás Maduro, como lucravam com a existência de Hugo Chávez. E ninguém vai desmobilizar a ditadura venezuelana, a não ser que as Forças Armadas venezuelanas queiram. E por que elas teriam a intenção de desmobilizar a ditadura se elas lucram com isso, não é? Para elas, quanto mais duro for o regime, melhor, em tese, não é? Aqui,
a intenção, como fica clara na construção desse gabinete aqui, era também instaurar um regime militar, que teria um símbolo, muito provavelmente o presidente Bolsonaro, ou talvez nem isso, né? E militares no entorno lucrando, de alguma maneira, financeiramente, obviamente, politicamente também, com a existência desse regime. Então nós nunca passamos tão próximos de virar a Venezuela quanto nessa tentativa de golpe de Estado que, segundo a Polícia Federal, aconteceu durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro que lá em 99 já tinha feito uma série de elogios a Hugo Chávez, né? Os 2 egressos das Forças Armadas. Agora, ia ser o caos, né? Ia ser o caos. Ser o caos. Ia ser o caos. E diferentemente de 64, a gente ia ter uma dificuldade a mais, que era o não reconhecimento pelo resto do mundo. A gente ia virar pária, né? Porque em 64 o golpe ainda teve apoio dos Estados Unidos. Né? Teve era uma moda, uma espécie de moda, né? Era um negócio absolutamente criminoso, venenoso, mas tinha uma certa aceitação da comunidade internacional. Né? Na América Latina, principalmente, né? E aí, assim, o que não iria acontecer nesse caso, a gente ia ficar completamente isolado do resto do mundo. Imagina as pessoas na Europa falando assim, peraí, o Brasil está voltando em 2022, o Brasil está voltando 60 anos no tempo, mas que coisa, é sério isso? Chega a ser bizarro, né? É incrível, mas a gente precisa ter um olhar, eu acho que mais cuidadoso para a questão da nossa democracia. Pegando emprestado um pouquinho do que a Marilena Chaui falou recentemente aí numa entrevista para a TV Pública, a gente tem uma democracia, digamos assim, formal. Mas a gente não é propriamente uma sociedade democrática. E aí, nas palavras dela, o que ela fala? O Brasil, ele tem uma sociedade que é violenta, ele tem uma sociedade hierarquizada, ele tem uma sociedade que é baseada em privilégios, muito individualista, preconceituosa, racista. Então, todos esses atributos que eu estou falando não são atributos de uma sociedade democrática. E quando a gente vê uma ameaça à democracia, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar na construção de uma sociedade democrática, porque aí fica muito mais difícil ameaçar a nossa democracia. A nossa democracia não pode ser só de 2 em 2 anos a gente ir lá numa urna e votar. O que já é muito importante, hein? O que já é bom. Mas não pode ser só isso. A gente tem que ter uma cultura democrática, a gente tem que ter uma sociedade democrática. E isso significa uma sociedade mais justa, mais igualitária, que resolva os seus conflitos por meio do diálogo, que inclua todas as pessoas ali dentro, sabe? Que ouça os anseios de todas as suas classes, que ouça os anseios de todas as pessoas. Eu acho que hoje tem muita gente que não está afim de ter uma ditadura, que não está afim de um golpe militar, mas que também não está vendo na democracia a solução para os seus problemas, para o corre do dia a dia, né? Pô, não estou aí preocupado, eu estou preocupado com o meu corre, eu preciso ganhar a vida no dia a dia, eu estou aqui vendendo meu almoço para comprar meu jantar. Sim. Essa questão de democracia, para mim, parece coisa de intelectual. Debate de universidade. Debate de universidade e tal. Então, assim, é preciso que a democracia se aproxime das pessoas, né? Que a gente crie essa sociedade em que a gente saiba o real valor de ter uma sociedade democrática em que cada um é muito mais do que um voto, cada um tem a sua voz para expressar os seus desejos, as suas vontades, os seus planos para construir uma sociedade melhor. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.